Boa tarde a todos. Começamos aí a nossa terceira aula sobre espontaneidade da reação. Bem, a gente pode citar aí várias reações que são espontâneas naturalmente. Por exemplo, um cubo de gelo, se você colocar ele num copo de água, ele vai naturalmente derreter, passando água do estado líquido, aliás, sólido para o estado líquido. Da mesma maneira, se a gente pegar átomos de hidrogênio e moléculas de oxigênio e tiver uma fonte, por exemplo, uma faísca, eles vão se juntar formando então a molécula de água. Então a reação aqui seria moléculas de hidrogênio reagindo com as moléculas de oxigênio formando moléculas de água no estado líquido. Essa reação ela é naturalmente espontânea, mas perceba que se não tiver uma faísca, um ponto inicial para que a reação ocorra, a mistura só de hidrogênio com oxigênio não vai levar à formação de água. Mas assim que tem a ignição, essa reação se processa até a formação dos produtos e ela é muito rápida. Bem, mas perceba que espontaneidade não quer dizer nada de rapidez de reação. A gente vai estudar mais para frente sobre a velocidade de reação e equilíbrio químico, futuramente, e a gente vai ver que ser espontâneo, uma reação ser espontânea não quer dizer que ela vai se processar mais rapidamente ou mais lentamente do que outra. Por exemplo, essa, na presença da faísca, ela é rapidamente consumido o oxigênio e o hidrogênio para formar água. Mas essa outra reação que é espontânea, que é a ferrugem, o processo de formação do óxido de ferro, ou hidróxido de ferro, ela é um processo espontâneo, mas ela é lenta, é um processo lento, onde você tem o ferro metálico reagindo com o oxigênio do ar mais água. Então eu preciso, para que haja o enferrujamento do ferro, a presença tanto de oxigênio quanto de água, tá? E aí você tem a formação, por exemplo, aqui, do hidróxido de ferro 3. Bem, a maneira mais simples de definir a espontaneidade de uma reação é dizer que um processo espontâneo é quando eu desloco o meu sistema na direção do equilíbrio. Então, toda vez que eu tenho um deslocamento no meu sistema para a direção do equilíbrio, eu tenho um processo espontâneo. O outro caso, no caso um processo não espontâneo, é dizer que o meu sistema está deslocando para longe do equilíbrio. Muitas vezes a gente pode associar as reações espontâneas com as reações químicas exotérmicas, tá? Foi feito já alguns estudos sobre isso, Alguns pesquisadores já investigaram isso. Quase todas as reações químicas exotérmicas são espontâneas a 25 graus e 1 atm. Mas os processos exotérmicos não podem ser usados, esse dado da entalpia não pode ser um critério óbvio de espontaneidade. Por exemplo, o derretimento do gelo, que a gente já viu em aula passada aí, a 1 atm 0 grau, ele é um processo espontâneo, porém ele não é um processo exotérmico, ele é um processo endotérmico, que você precisa fornecer energia para que ele ocorra, tá? Assim como a decomposição do calcário a 1 atm e 1100 graus, ele é um processo endotérmico nessa temperatura, nessa pressão, e é um processo espontâneo nessa temperatura. Então, o que a gente percebe é que
em alguns casos, em reações endotérmicas, o aumento da temperatura favorece a espontaneidade do processo. Tá? Por outro ângulo, né, se a gente pensar, o calcário ele é estável na natureza. Né? Se você não aumentar a temperatura, na temperatura de 25 graus, ele é estável e ele não se decompõe. Por isso que a gente pode ver várias falésias aí no Brasil, né, com formação de rocha calcária. Né? Então ele só passa a ser espontâneo com o aumento da temperatura. Tá? Então é importante ver esses conceitos de que a entalpia não é um critério de espontaneidade, mas ela pode ser usada como algo que dá alguma visão sobre a espontaneidade, mas não é um critério de espontaneidade. Mas então o que é um critério de espontaneidade? Como resolver esse problema? Né? Bem, a direção de uma transformação espontânea não é sempre determinada pela tendência de um sistema passar para um estado de energia mais baixo. Tá? No caso lá das entalpias, né, elas geralmente a gente está associando espontaneidade na entalpia com a liberação de energia, ou seja, o sistema está diminuindo a energia do sistema. Né? Ou seja, um processo onde eu tenho reagentes com energia mais altas e produtos com energia mais baixas seria, se a gente fosse levar em consideração a entalpia, um processo espontâneo, porque eu estou tendo uma energia mais baixa. Então isso deve favorecer, mas isso não pode ser usado como um critério específico e único para a tendência de espontaneidade de uma reação. Tá? Mas o que a gente vê na prática é que a natureza tende a mover-se espontaneamente de um estado de probabilidade menor para um estado de probabilidade maior. Mas o que significa isso então? Então imagine que eu tenha dois dados. Né? O dado ele vai de 1 a 6. Então eu tenho 6 faces. Cada face com um número. Se eu tenho dois dados e vou jogar ele, qual que é a maior probabilidade de ocorrer? Qual o número que vai sair com mais facilidade? Se a gente for ver as combinações, o número 7 aparece muito mais vezes do que o número 12. Então se a gente ver as combinações aqui, ó, 1 com 6 dá 7, 5 com 2 dá 7, 6 com 1 dá 7, 3 com 4 dá 7, 4 com 3 dá 7, 2 com 5 dá 7. Mas o 12 só é uma possibilidade. Só tem uma possibilidade. Não tem mais do que essa. Então, a natureza por si só, ela vai tender a um estado de maior probabilidade. Tá? Bem, e como seria isso na prática química? Né? O que isso significa quimicamente? Então vamos pensar quimicamente. Nós temos lá dois gases separados em dois bulbos por uma válvula, tá? Que está fechada. Então eu tenho um estado onde eu tenho o gás, por exemplo, nitrogênio de um lado e do outro lado eu tenho o gás oxigênio. Então eu tenho o que? Um estado próprio. Né? Eu tenho um estado onde eu tenho todos os gases, todas as moléculas de gás em um determinado recipiente. E do outro lado eu tenho todas as moléculas de oxigênio confinadas em um outro recipiente. Eles estão separados. Tá? Conforme eu abro essa válvula aqui, cada um vai passar de um lado para o outro, completando todo o recipiente, tanto de um lado quanto de outro. Então ele vai preencher os espaços com ambos os gases, tá? Ou seja,
é muito mais fácil eu ter um estado onde eu tenho a mistura dos gases do que um estado onde eu tenho eles separados. Vamos imaginar com uma outra situação. Eu tenho aqui dois beckers com bolinhas de gude. Tá? No primeiro becker, eu tenho bolinhas de gude branca na parte superior do becker. E na parte inferior, eu tenho bolinhas de cor escura. Tá? Bem, se eu balançar esse sistema, qual que é a probabilidade de encontrar esse estado separado aqui? Existe? Existe. Existe a probabilidade de todas as bolinhas ficarem na mesma posição, tá? Após uma mexida. Mas qual que é a maior probabilidade de ocorrer? Delas estarem o quê? Misturadas. Tá? Então esse estado misturado, desorganizado, né, ou aleatório, é muito mais provável do que um estado onde eu tenho algo organizado, dimensionado, tá? Então a partir daí nós podemos dizer que a reação ela tende, ou o sistema tende espontaneamente a um estado de maior probabilidade, tá? E para quantificar isso, qualificar isso, né, foi dado uma nomenclatura para desordem do sistema, né, que é chamada entropia e é representada pela letra S. Então a entropia é frequentemente descrita como uma medida de desordem ou aleatoriedade do sistema. Mas veja bem, é melhor pensar a respeito de variações entrópicas em termos da variação do número de microestados do sistema. O que são microestados do sistema? São diferentes maneiras em que as moléculas, átomos, íons podem estar distribuídos. Tá? Então, em vez de você falar que a entropia mede a desordem, não, a entropia não mede a desordem, ela está diretamente relacionada com as variações entrópicas, tá? Ou seja, as variações do número de microestados dos sistemas, que são as maneiras como as moléculas, os átomos ou os íons estão distribuídos. Assim como a entropia, a entropia também é uma função de estado. E se ela é uma função de estado, não me importa o histórico ou a história do sistema, nem a trajetória do sistema, e sim o estado inicial e o estado final. Então a variação da entropia ela vai ser a entropia final menos a entropia inicial. Aqui um exemplo aqui nesse gráfico que mostra como que a entropia da molécula de amônia, né, varia em função da temperatura. Né? Então nós estamos vendo aqui que no sólido a entropia cresce lentamente. Né? Quando chega no ponto de fusão há um disparo desse valor, passando aí a um valor mais alto abruptamente. Novamente, quando há um aquecimento até a vaporização dessa substância, eu tenho um ligeiro aumento da entropia, e assim como ela aumenta, passa de gás, né, você tem um aumento da entropia, né, e novamente eu tenho um aumento ligeiro ou bem pequeno quando as moléculas já estão na forma de gás. Né. Bem, então nós podemos ter três situações. Um líquido tem uma entropia maior do que o sólido a partir do qual ele é formado. Tá? Se a gente pensar nisso, os sólidos, os átomos ou as moléculas ficam confinados em posições específicas. Com isso eu tenho pouca mobilidade, né? E eu tenho um ordenamento dessas moléculas, átomos e íons. Por isso que a entropia é sempre maior
no sólido do que no líquido. Aliás, um líquido tem uma entropia maior do que um sólido, né? E a mesma ocorre para o gás, né? Como no gás as moléculas estão mais separadas, né, do que no líquido, a entropia do gás é maior do que a entropia do líquido, tá? Outro critério, outro fator é o aumento da temperatura de uma substância, também aumenta a entropia do sistema. Então vamos ver aí um exemplo, né? Preveja se a variação de entropia é positiva ou negativa para um dos seguintes processos. Tirar o gelo seco de um freezer onde a temperatura é menos 80 graus e deixá-lo aquecer até a temperatura ambiente. Nesse caso, a entropia é maior que zero, porque envolve um aumento da temperatura e uma mudança de fase do sólido para o gás. Então, eu estou tirando gelo seco, que é CO2, que está a uma temperatura de menos 80 graus e vai aquecê-lo, né, a temperatura de 25 graus. Então, ele vai passar do estado sólido para o gás. Eu tenho um aumento de entropia, é exatamente esse fator aqui, né? Um gás tem uma entropia maior do que o líquido, consequentemente, o líquido tem maior entropia do que o sólido. Então, o sólido, menor entropia do que o gás, você tem uma variação ΔS maior que zero. Por exemplo, dissolver bromo em hexano, né? Nesse caso, você tem a formação de uma solução que é randômica, ou seja, aleatória dos líquidos originais. Consequentemente, como você está mudando a posição de algo ordenado, que eram algo separados, né? Eram líquidos separados, agora eles estão misturados, assim como a gente viu no caso do nitrogênio e do oxigênio. Quando você misturou os dois gases, né, abriu o recipiente, eles se misturaram, eu tive um aumento da entropia. Então, também aqui nesse caso, o ΔS é maior que zero. No terceiro exemplo, condensação de bromo gasoso em bromo líquido. Então, é o contrário aqui, né? Eu estou pegando o bromo que está na forma gasosa, que tem maior entropia, e passando para bromo no estado líquido. Então, nesse caso, a entropia é negativa. O ΔS é menor que zero, né? Então, é assim que a gente analisa aí os critérios de se a entropia é positiva ou negativa, né? Bem, diferente da entalpia, a entropia pode ser medida isoladamente, né? Então ela pode ser verificada, né, como sendo um valor único das substâncias. Então, para definir a entropia molar, a pressão de um atm e qualquer temperatura dada, mais frequentemente a 25 graus Celsius, recebe o símbolo S padrão e tem as unidades Joule por mol e kelvins, né? Por exemplo, no caso da amônia, que a entropia padrão molar a 25 graus é aproximadamente 192 Joule por mol Kelvin. Bem, outros critérios: os elementos têm entropia padrão diferente de zero, tá? Na entalpia, eles eram zero. Na entropia, eles são diferentes de zero. Então, tem que ficar atentos a esse critério. Na entalpia, que a gente estudou na aula passada, os elementos têm entalpia zero. Já no caso da entropia, os elementos têm valores de entropia padrão diferentes de zero. Entropia molares padrão de substâncias puras sempre são quantidades positivas, isso é outro fator importante. Então, as entropias molares padrão de substâncias puras, tá, sempre terão valores de entropia molar positivos. E os íons aquosos podem ter valores de entropia padrão negativo.
né? Isso vai depender do critério usado aí, que eles dependem aí dos íons aquosos, né, como referência, no caso o hidrogênio. Tem aqui um exemplo, né, como calcular a variação de entropia de um sistema. Então eu tenho lá a variação de entropia é igual à somatória da entropia padrão molar dos produtos menos a somatória da entropia padrão molar dos reagentes. Então, por exemplo, nessa reação onde eu tenho carbonato de cálcio formando óxido de cálcio mais CO2, a variação de entropia, aliás, é entropia do óxido de cálcio mais entropia do SO2 menos a entropia do SaCO3, do carbonato de cálcio. Esses valores estão tabelados, então é só olhar nos valores tabelados aqui, né? Então nós temos essa tabela onde nós temos dos elementos e compostos e íons, aqui dos elementos e compostos e aqui dos íons. Então nós temos aqui as tabelas. Esses valores, então, no caso do óxido de cálcio é 39,8, no caso do CO2 é 203,6 e no caso do carbonato de cálcio é 92,9. Né? Fazendo as contas, nós temos que a variação é de mais 160,5 kJ. Tá? A mesma coisa que a gente pode fazer para a formação de água, né, a partir dos reagentes de hidrogênio e oxigênio, que são elementos que estão também tabelados, né? Fazendo essa relação, nós obtemos aí menos 326,4 kJ. Então não tem segredo, né? Facilmente resolver quando a gente quer determinar a entropia padrão molar. Bem, o que diz a segunda lei da termodinâmica, né? Ela diz o seguinte: em um processo espontâneo há um aumento líquido da entropia, levando-se em conta tanto o sistema quanto a vizinhança. Então a relação entre variação de entropia e espontaneidade deve ser expressa pelo princípio básico, né? Onde eu tenho que a variação de entropia do universo é igual à variação de entropia do sistema mais a variação de entropia da vizinhança, e isso tem que ser maior do que zero, tá? Esse, aliás, é o enunciado da segunda lei da termodinâmica. A gente já viu a lei zero, a gente já viu a primeira lei e agora está na segunda lei da termodinâmica, né? Que fala sobre a entropia do sistema, né? Bem, mas como relacionar essas duas grandezas termodinâmicas que a gente vem estudando, que é a entalpia e a entropia, para mostrar como um sistema vai ser espontâneo ou não, tá? Então nós já vimos que um critério é o abaixamento da energia, mas a gente viu que nem só esse critério diz que uma reação vai ser espontânea ou não, né? E a gente viu também outro critério, que é a entropia, que é a probabilidade dos microestados, né? Quanto maior for a probabilidade de ocorrer um microestado, mais espontâneo é o meu sistema, ou ele vai tender à espontaneidade. Ou em outras palavras, né? Quanto mais próximo ou quanto mais o meu sistema se alcança ou vai ao equilíbrio, mais espontâneo. Quanto mais longe do equilíbrio, menos espontâneo, né? Então, para tentar fazer isso, o Willard Gibbs, né, propôs na década
1800 e 1800, né? Mais ou menos 1800 e 1900. Ele trabalhou aí na última metade do século XIX, né? E ele propôs o seguinte, né? Ele mostrou que para uma reação que ocorre a pressão e temperatura constante, o ΔG, que é a energia livre de Gibbs, né? Ela representa uma parcela da energia total que fica disponível, ou seja, livre para realizar trabalho útil. Em outras palavras, se o ΔG da reação é menos 270 kJ, é possível obter na reação 270 kJ de trabalho útil. De maneira inversa, né, se o ΔG é positivo, né, eu tenho que fornecer o mesmo valor em quantidade de energia para que o trabalho seja realizado, ou em outras palavras, para que a reação ocorra. Tá? A base da definição da lei de Gibbs é dada pela equação de Gibbs-Helmholtz, que é a variação da energia de Gibbs é igual à variação da entalpia menos T variação de entropia. Tá? Essa é uma das equações fundamentais da termodinâmica. Tá? Então a relação entre eles mostra o seguinte: um valor negativo de ΔH significa que existe uma tendência a formar ligações fortes em detrimento das fracas. Tá? Já um valor positivo da variação de entropia, o termo TΔS da equação dará uma contribuição negativa para a energia livre de Gibbs. Assim, né, haverá uma tendência de a reação ser espontânea se os produtos forem menos ordenados do que os reagentes. Né? Bem, e a variação do ΔG, né, considera as condições padrões. Eu tenho ali, os gases estão sempre na pressão parcial em uma atmosfera. Os íons e as moléculas em uma solução estão na concentração de 1 mol por litro, ou 1 molar. Né? O molar, como a gente viu lá em Química Geral 1, né, ele pode ser usado em alguns termos, né, mas em termos de concentração é melhor usar mol por litros. Tá? Então a equação fica ΔG padrão é igual a ΔH padrão menos TΔS padrão. Então, por exemplo, lá o ΔG negativo, a reação vai ser espontânea nas condições padrões, que é no caso a formação do carbonato de cálcio, for a reação entre óxido de cálcio mais SO2 a 1 atm e 25 graus. Ele é um processo espontâneo, por isso eu consigo ver as falécias, né? Ele tem um ΔG de menos 130,4 kJ, ou seja, é a energia livre do sistema útil para realizar trabalho. Né? Já nesse processo aqui, o ΔG é positivo, que é a formação de Ag+, mais Cl-, a partir do sódio AgCl, ou seja, a dissolução de cloreto de prata em água. Não é um processo espontâneo, ele tem uma variação de ΔG a 25 graus de 55,7 kJ, né? Ou seja, não é um processo espontâneo. Né? Já no caso aqui da formação de água no estado líquido para água no estado gasoso a 1 atm, ele tem um valor de ΔG igual a zero, ou seja, essa reação está em equilíbrio, então ela não vai nem formar produtos e nem formar reagentes. Ela está em equilíbrio e apresenta um ΔG
igual a zero. Esse é um aspecto fundamental aí na hora de estudar, que é quando eu tenho ΔG igual a zero, que mostra que a minha reação está em equilíbrio. Através desse critério é possível, né, determinar constante de equilíbrio, né? A constante de equilíbrio é dada quando eu tenho o quê? Reações em equilíbrio. A gente vai ver mais para frente. Mas esse é um aspecto fundamental quando eu quero determinar constante de equilíbrio de uma reação desconhecida, né? Vamos fazer um exemplo, né, usando os três critérios, que é a entalpia, a entropia e o ΔG, que no caso aqui vamos usar um exemplo sobre a dissolução de um sal, nesse caso é o sulfato de cálcio, CaSO4, né? Ele geralmente é usado como material secante, né? E geralmente é vendido aí com o nome de trierite, né? A reação de dissolução desse sulfato de cálcio é representada aqui por essa equação química, onde eu tenho o sulfato de cálcio sólido formando Ca2 mais aquoso mais SO4 menos aquoso, né? E aí pergunta o seguinte: eu quero que calcule o ΔH padrão, o ΔS padrão e o ΔG padrão a 25 graus. Para calcular o ΔH, é simplesmente usar a tabela, onde eu tenho a somatória do ΔH padrão de formação dos produtos menos a somatória do ΔH padrão de formação dos reagentes. E para o ΔS, o mesmo princípio, onde eu vou usar o ΔS, né, onde vai ser a somatória a entropia molar padrão dos produtos menos a entropia molar padrão dos reagentes, né? E depois, né, usar esses valores através da equação de Gibbs-Helmholtz, né, que a gente apresentou aqui nos slides anteriores, né? Esse aqui, a reação de Gibbs-Helmholtz, a gente vai usar essa equação para fazer as continhas lá, tá? Então eu tenho lá, ΔH padrão é o ΔH de formação do Ca2 mais aquoso mais a formação do SO4 menos do ΔH de formação do CaCO4 menos CaSO4 menos. Esses valores são todos tabelados, é só substituir aqui. Nós temos então menos 18 kJ. Já no ΔS padrão é o S padrão dos íons cálcios mais S padrão dos íons sulfato menos o S padrão do sulfato de cálcio. Tudo tabelado, né? Nós temos lá para esse 53,1, para esse 20,1, para esse menos 106,7. O total aqui então deu menos 139,7, né? Transformando, né, esses valores em kJ, né, simplesmente passando esse valor para kJ, passamos aqui a ter um valor de 0,139,7 kJ por Kelvin. Bem, no outro caso, né, que eu quero determinar a energia de Gibbs da minha reação, eu vou usar então a equação de Gibbs-Helmholtz. Então já calculei esse valor, deu menos 18 kJ. Por isso aqui temos a temperatura, né, que foi dada, que era 25 graus. Tem que transformar em kelvins. Então é 273 mais 25. Deu 298 vezes esse valor que eu já transformei em quilojoules. Porque esse aqui está em quilojoules, passei para quilojoules para facilitar a conta aqui. Multiplicando, né, esse é menos com menos mais, então eu vou somar com esse menos aqui. Eu vou ter um valor de mais 23,6 kJ. Em outras palavras, o ΔG é positivo, então essa reação ela não é espontânea,
né? E realmente a gente verifica que a dissolução de sulfato de cálcio em água é um processo muito difícil e você tem pouco material dissolvido, né? Bem, nós terminamos aqui a nossa aula. Muito obrigado e bons estudos.